Existe um momento na história em que Deus levanta vozes que não apenas falam, mas confrontam, despertam e transformam. A história de Isaías começa em um cenário de instabilidade, medo e afastamento espiritual. O povo vivia uma religiosidade superficial, enquanto o coração estava distante de Deus. É nesse contexto que Isaías tem uma experiência que muda tudo. Ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e ao redor dele há uma atmosfera de santidade tão intensa que abala completamente sua percepção de si mesmo. Diante dessa visão, Isaías não se sente forte ou preparado, mas reconhece sua própria falha ao declarar que é um homem de lábios impuros. Esse momento revela algo profundo. Quando alguém realmente tem um encontro com Deus, a primeira reação não é orgulho, mas consciência e humildade. E lembrando, se o vídeo te ajudar de alguma forma, deixe seu like e sua inscrição. Mas a história não para nesse reconhecimento. Logo após perceber sua condição, Isaías é purificado. Um carvão vivo toca seus lábios, simbolizando que Deus não apenas revela o problema, mas também oferece a solução. Isso mostra que Deus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas disponíveis. Em seguida, surge uma pergunta que ecoa até hoje: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Isaías responde de forma direta e corajosa: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa resposta marca o início de uma missão que não seria fácil. Ele foi chamado para falar a um povo que muitas vezes não ouviria, que resistiria à mensagem e que continuaria em seus próprios caminhos. Mesmo assim, Isaías aceita o chamado, mostrando que obedecer a Deus nem sempre significa resultados rápidos, mas fidelidade ao propósito. E caso você queira conhecer ainda mais a palavra de Deus, te convido a clicar no link da descrição para conhecer o treinamento que o canal indica e que está com um preço extremamente acessível. Ao longo de sua trajetória, Isaías se torna uma das vozes mais marcantes, trazendo mensagens de alerta, julgamento, mas também de esperança. Ele não apenas apontava erros, mas anunciava a restauração. Em meio ao caos, ele falava sobre um futuro de redenção, sobre um tempo em que Deus traria salvação de forma definitiva. Suas palavras atravessaram gerações porque não eram baseadas em circunstâncias, mas naquilo que Deus revelava. Isso nos mostra que a verdade nem sempre será popular, mas continua sendo necessária. Isaías não moldava sua mensagem para agradar, ele permanecia firme naquilo que havia recebido. Existe também um detalhe importante: o chamado de Isaías não o afastou da realidade difícil ao seu redor. Pelo contrário, o colocou ainda mais dentro dela. Ele viu crises políticas, decadência moral e momentos de grande tensão. Mesmo assim, sua postura não foi de desespero, mas de confiança. Isso ensina que viver com propósito não significa ausência de problemas, mas ter direção mesmo em meio a eles. Isaías não controlava o resultado da sua mensagem, mas era responsável por ser fiel ao que precisava ser dito. Quando olhamos para a aplicação prática dessa história, percebemos que ela continua extremamente atual. Muitas pessoas esperam estar prontas, perfeitas ou sem falhas para começar algo, mas Isaías mostra o contrário. O ponto de partida não é perfeição, é disponibilidade. Reconhecer limitações não é fraqueza, é o primeiro passo para ser transformado. Além disso, a história ensina que nem sempre você será compreendido ao fazer o que é certo. Haverá resistência, dúvidas e até rejeição, mas isso não invalida o propósito. Outro aprendizado essencial é sobre responsabilidade. Isaías não ignorou o que estava errado ao seu redor, ele se posicionou. Isso desafia qualquer pessoa a sair da passividade e assumir um papel mais ativo na própria vida. Não se trata apenas de acreditar, mas de agir de acordo com aquilo que se acredita. A mensagem não precisa ser grandiosa para impactar, mas precisa ser verdadeira. Pequenas atitudes alinhadas com propósito têm um efeito muito maior do que grandes discursos sem prática. No final, a história de Isaías não é apenas sobre um profeta do passado, mas sobre um padrão que continua válido. Ter um encontro verdadeiro com Deus muda a forma como você se vê, como você fala e como você age. Aceitar um chamado envolve desafios, mas também traz significado. E viver com propósito não elimina dificuldades, mas dá sentido a cada passo. Isaías mostra que quando alguém decide se posicionar, mesmo em meio à imperfeição e à incerteza, algo maior começa a ser construído, não apenas ao redor, mas principalmente dentro de si. Com o passar do tempo, a mensagem de Isaías começou a revelar algo ainda mais profundo: Deus não estava apenas corrigindo um povo, mas preparando um futuro. Em meio às advertências, surgiam promessas que apontavam para algo muito maior do que aquele momento.
Isaías falou sobre um tempo de paz, de restauração e de um caminho novo sendo aberto. Isso mostra que, mesmo quando tudo parece desmoronar, Deus continua construindo algo além do que é visível. A visão de Isaías não estava limitada ao presente, ela alcançava um propósito que ultrapassava gerações. Outro ponto que chama atenção é a constância de Isaías. Ele não foi alguém que começou com intensidade e depois desistiu. Mesmo enfrentando resistência, ele continuou firme naquilo que havia sido chamado para fazer. Isso ensina sobre disciplina e perseverança. Muitas pessoas começam algo com entusiasmo, mas param diante das primeiras dificuldades. Isaías mostra que propósito não se sustenta apenas com motivação, mas com decisão diária. Permanecer, mesmo quando não há reconhecimento ou resultados imediatos, é o que diferencia quem apenas tenta de quem realmente cumpre aquilo que foi chamado para fazer. E talvez uma das maiores lições dessa continuidade seja entender que impacto verdadeiro leva tempo. Isaías não viu todas as promessas se cumprirem enquanto estava vivo, mas isso não tornou sua missão menos importante. Pelo contrário, reforça a ideia de que nem tudo depende de resultados imediatos. Existe valor em plantar, em construir e em fazer a sua parte, mesmo sem ver tudo acontecendo na hora. Isso muda completamente a forma de encarar a vida, porque tira o foco da pressa e coloca no propósito. E quando isso acontece, cada passo passa a ter significado, independentemente do tempo que leve para gerar frutos.